quer a perguntar, quer à Susana, quer ao Carlos, quer à Celeste, enfim, preocupações que tiveram durante o processo de trabalho criativo, consequências, causas, referências que vocês têm para o vosso trabalho, inquietações, etc. Acho que podemos começar por aí. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem presentes. Queria agradecer também ao Maio e ao Espaço Mira, ao João e à Manuela, a presença aqui. Foi muito bem recebida, um espaço muito bonito. Pronto, eu começo por dizer que este trabalho que apresento aqui, que é a animação que podem ver aqui neste fundo da galeria, com a mesa que tem 10 chapas de zinco gravadas, que depois foram usadas para imprimir em água forte. Portanto, estas duas peças fazem parte de um projeto maior de instalação que eu desenvolvi já em 2012 e que fez parte de um projeto que eu apresentei no Museu do Chiado, que se chamava Época de Estranheza em Frente ao Mundo, e também do qual saiu este livro, que é também uma peça, que eu considero também como uma parte da obra. Portanto, estas duas peças, ou este trabalho da Época de Estranheza em Frente ao Mundo, vai numa linha de trabalho que eu tenho estado a desenvolver. Eu normalmente faço... O meu processo de trabalho parte sempre de uma investigação prévia acerca de uma ideia, de um tema, de um conceito, e é simultaneamente acompanhado por desenhos, animação, escultura, enfim, tudo o que eu achar que é necessário e que faz sentido, publicações. E este tema tem a ver com enfim, um interesse que, nos últimos anos, meu, sobre o legado de alguns conceitos históricos, como o impulso utópico, a heterotopia, a distopia, a estranheza, o nomadismo, e que tem a ver exatamente com o interesse sobre a utopia, a ideia de utopia e de como ela pode ser, hoje em dia, ainda um conceito que pode ser crítico do presente, crítico no cotidiano. E, obviamente, através da produção artística, ou seja, tento relacionar isso com a arte, com a produção artística. Bom, mas muito resumidamente, este projeto partiu de um arquivo. Eu costumo trabalhar muito com arquivos de imagens, com apropriação de imagem, e foi também por isso que o Maia me convidou, exatamente por utilizar também esse princípio, não é, de produção, de processo de trabalho. E, portanto, este trabalho parte de um arquivo que tenho vindo a fazer já há alguns anos, de salas de negociação. E não são qualquer salas de negociação, são salas de negociação de importante deliberação, o G5, os summits políticos, enfim, onde as pessoas se reúnem para discutir sobre o mundo, sobre as políticas do mundo que nos afetam. E o que eu reparei nessa base de dados, não é, de salas de negociação, foi que normalmente as pessoas estão à volta de uma mesa, a conversar, portanto há esse elemento, a mesa, e depois há também um elemento que é uma imagem que os rodeia e que normalmente pode ser uma janela para um jardim inglês ou uma fotografia dos Alpes, ou seja, uma imagem muito abstratizante da realidade e que não tem nada a ver muitas vezes com aquilo que está a ser portanto, pensado ou discutido. E foi a partir também dessa descoberta que eu comecei a trabalhar e de alguma forma a pôr em causa esses locais, não é? Como é que se encenam, quais são as regras de negociação, os assuntos, e depois convidei, à medida que estava a desenvolver o projeto, 3 pessoas para me ajudarem de alguma forma a pensar sobre estes conceitos. E, portanto, esta ideia de mesa, de cartografia da conversa, de alguém que escreve, não é? E que toma notas sobre um assunto, por isso a mesa tem as chapas com a cartografia da conversa, mas que também remete para a ideia de geografia, território, etc. Eu convidei o Álvaro Domingos, um geógrafo, para conversar. Depois a ideia da imagem, que depois se transforma na animação, que eu transformo em algo muito dinâmico, não é? Ao contrário de todas as outras, uma espécie de antídoto que possa ajudar as pessoas a conversar de outra forma.
falei com o Nuno Nabais, um filósofo, e depois a ata, não é? Que sai da conversa, que se transformou em manifesto. Conversei com a Hélia Correia sobre essa ideia de manifesto. Que tipo de palavras e conversas é que ainda fazem sentido nestes contextos e não só. Estou a referir estas conversas porque elas de facto foram muito importantes também ao longo de todo o processo, não é? À medida que eu ia produzindo as peças, os desenhos, a animação, fui tendo as conversas que estão transcritas aqui, com notas de rodapé e que, portanto, de alguma forma ampliaram o estudo que eu estava a fazer. E pronto, muito resumidamente, também não me quero alongar muito mais. E depois, se tiverem alguma questão, e não sei, depois no final podem espreitar o livro também. Depois, só em relação à animação, muito rapidamente, queria só explicar-vos mais ou menos a técnica que utilizo. O que eu faço habitualmente é faço um argumento, um pré-argumento da história que quero contar e depois vou à procura das imagens, ou seja, aproprio-me de algumas imagens em documentários, vídeos, YouTube, filmes, Vimeo, o que for, ou filme, não é? Se não encontrar essas imagens, e depois faço uma pré-edição, imprimo 12 frames, entre 8 e 12 frames, dependendo do ritmo do movimento que eu quero, e atuo sobre elas com desenho, com pintura, com guache, com acrílico, e depois volto a digitalizar. Ou seja, há aqui uma transformação cíclica, não só do ponto de vista dos conceitos, não é? Mais intelectual, mas também formal, ao nível do trabalho que depois aparece, que vai sempre acompanhando tudo. E pronto, já. Boa tarde. Falando dos trabalhos que tenho aqui em exposição, são peças de pequena dimensão face ao trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, mas são um claro reflexo de tudo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver e das inquietações que têm pautado o meu trabalho. O facto de eu escolher peças mais pequenas foi para, de alguma forma, conseguir apropriar-me de pequenos nichos do espaço comigo, que depois falei com o José Maia e acabamos por acordar este grupo de peças que acabam por ser pequenas, mas acabam por ter uma unidade fácil de perceber, ou pelo material, ou pela questão que abordam, que se prende com a verdadeira questão, prende-se com a relevância ou a importância que o suporte tem em objetos desta natureza, objetos de pintura. E quando digo pintura não me quero referir à tinta, não tem a ver com tinta, tem a ver com o próprio suporte, a agressão ao suporte, a um determinado suporte, neste caso inox, vou falar do inox que é mais fácil de perceber. Diferentes tipos de agressão podem só por si fazer o objeto de pintura, podem só por si fazer o objeto funcionar. E então, essa é a verdadeira questão que eu abordo, o que é transversal a todo o tipo de peças que eu tenho desenvolvido, que é qual a relevância que o suporte tem na interpretação de cada peça, de cada objeto de pintura. Depois há um pretexto que acontece, os títulos dos trabalhos ajudam a clarificar a ideia da origem do mundo, brincar com a ideia da folha aberta, pronto, e de alguma forma levar as pessoas a pensar na origem do mundo, mas só como pretexto para atrair o pensamento das pessoas e fazê-las então pensar sobre a verdadeira questão, que é o suporte ser quase cúmplice dessa mentira de parecer uma folha de papel, mas que não é. No caso do vidro, o vidro aparece pela fragilidade e pela facilidade com que se pode fragmentar um vidro e dali tirar uma parte e parecer de facto um vestígio ou uma coisa tão frágil como um vestígio. Isso é adaptado à ideia de vestígio que eu trato com eles e pronto, há essa troca de características entre o vidro e o que é que define verdadeiramente um vestígio, que me interessa explorar. No caso da chapa, o facto da chapa ser fina e isso assimilar-se a uma folha de papel, eu poder dobrá-la e conquistar formas relativamente complexas em congelar uma folha de papel exatamente daquela forma. Com uma chapa consigo de facto congelar aquele momento sem que ela se altere, não é? E com alguma resistência.
Portanto, aquilo que me tem interessado nos últimos tempos são as formas de agressão a esses suportes para poder receber a tinta, mas também para eu poder trabalhar com essas mesmas agressões. E quando digo agressões, digo lixas de jato de areia, várias formas de tratamento de cada material, que no final o interesse é que criem esta cumplicidade entre o suporte e a tinta, para que as coisas funcionem desta maneira, como uma ilusão que precisa também da desilusão para se perceber, não é? Precisa dos dois pontos, não é? E pronto, neste sentido tem sido esse o principal interesse. Trabalhar sobre a ideia de um falso objeto, um falso ready-made, como eu costumo chamar, porque interessa-me pensar sobre estas questões, sobre as questões que Duchamp já há tanto tempo problematizava e pensava com o trabalho dele. Embora eu, parecendo que faço uma coisa muito parecida com ele, vou contra tudo aquilo que ele propõe. Pelos objetos serem produzidos por mim, do início ao fim. Eles querem parecer de facto que são objetos, e a ideia é conduzir a interpretação do observador a esse tipo essa ideia, sendo que a conclusão seja sempre descodificar verdadeiramente o que é o trabalho e com isso trabalhar nos dois campos. Na ideia do que é o ready-made, não é? E trabalhar nessa dimensão o que é que o objeto é num determinado momento, mas também pensar exatamente o que é e depois de perceber nesse segundo momento que aquilo de facto é uma representação, não é um objeto, é um falso objeto, é um falso ready-made. E portanto, não sei se fui confuso, mas a ideia é mais ou menos esta. Depois também, se houver alguma questão mais técnica ou não, querem colocar também, podem colocar, estejam à vontade. Eu acho que me escapa muita coisa, mas acho que é isso. Acho que é isso. Flash, obrigado. Olha, meu trabalho neste aqui fiz para esta exposição, por isso surgiu do convite que o Maia me fez, do qual eu agradeço, mas decidi pegar numa narrativa que tenho desenvolvido nos últimos tempos, que é mais ou menos a seguinte, pegando ali numa palavra que disse, que é a utopia, a ideia da utopia, ou a possibilidade dela acontecer. Já há alguns tempos que tenho pensado sobre como é que surge a formatação do pensamento, isto é, normalmente o poder, mas não tem que ser necessariamente por aí, como é que tenta nos formatar em termos de raciocínio, em termos de liberdade de pensamento. Como é que isso surge? Isto já tem umas preocupações já há algum tempo e cada vez ando a insistir um pouco mais nisso porque eu acho importante pensar nestas questões atualmente. E este trabalho foi mais alargado, tenho pensado isso em termos individuais ou em termos nacionais. Neste caso, alarguei um pouco o discurso e, como era a apropriação de imagens, eu fiz uma recolha dos imensas fronteiras muralhadas que existem neste momento, ativas no mundo, e fiz uma pesquisa sobre isso e, por isso mesmo, a narrativa desenvolve-se por imagens. Por isso ele nem tem princípio, nem tem fim. Vai-se construindo, conforme eu vou encontrando as imagens, vou representando essas imagens, que são fronteiras como a Índia, Paquistão, México, Estados Unidos, essas que são mais vedadas e mais conflituosas do mundo. Por isso era importante, eu gosto da ideia da extensão no tempo e da extensão no espaço. Se anteriormente fui buscar a ideia da narrativa e
estendê-la, ocupar um espaço com essa ideia do tempo, desta vez fiz com a ideia do espaço. Por isso mesmo, a narrativa tem sempre consequências fortes para as pessoas envolvidas, mas ao mesmo tempo quero que o suporte, quero que a forma como ele é apresentado seja extremamente frágil. Por isso mesmo tenho desenvolvido, e aqui fiz o mesmo, em papel, em que o papel cede com uma umidade. Ele, se tiver que se torcer, vai-se torcer necessariamente, porque é exatamente isso o que eu tento desenvolver. É a mesma coisa que a construção da fronteira. Ela está lá, tenta ser atacada, depois corta-se o arame, depois tenta-se derrubar o muro, depois o muro ergue-se outra vez. Por isso, essas intempéries que acontecem, também quero que a obra reflita isso. A fragilidade da obra tem a ver exatamente com a própria narrativa. Depois, por outro lado, tento utilizar sempre recursos muito parcos, atualmente, que o digital possibilita situações deslumbrantes, não é? Eu tento ir exatamente pelo sentido oposto. Que seja só uma ou duas técnicas artesanais, quase. Neste caso, utilizei o linóleo no sentido mais precário que o linóleo permite e a tinta da China. A tinta da China é trabalhada como esboço apenas. A ausência de cor, porque é uma história a preto e branco. Monocromática, neste caso. E depois há sempre contradição. O cavalo, que eu fui buscar as imagens do cavalo, também no sentido histórico da fotografia. O cavalo que rasga a paisagem, o cavalo que tenta, que é o símbolo da energia, da força, da potência. Por isso ele é em contradição. Exatamente porque a narrativa não tem princípio, meio nem fim, o cavalo está nas duas direções. Por isso não interessa ler da esquerda para a direita, na direita para a esquerda, porque ele encontra-se em galope nas duas direções. Isso para mim era importante. Para mim é importante que não haja princípio, nem meio, nem fim, porque a história está em aberto. E esse ato contínuo a mim interessa. Depois, também por outro lado, assim de uma forma muito prosaica, é muito difícil transportar obras, não é? É uma trabalheira. E não sendo eu a trabalhar com o digital, para caber o trabalho numa pele, que é confortável, a obra que dá para arrumá-la, se possível, dentro de uma mala, é perfeita. Depois chega-se lá, estende-se, depois arruma-se outra vez, depois estende-se. Esse lado dela ser quase nómada interessa-me. A obra também como nomadismo. E ela ser reflexo disso mesmo. A propósito dessa questão, Celeste, da palavra como nomadismo, como extensão, tu estavas a dizer uma coisa interessante, que é o teu trabalho não tem propriamente um início nem um fim, é monocromático, mas tem uma narrativa, tem luzes, tem mãos humanas, etc. Sim. E isso confere de alguma forma uma dimensão política que eu acho que também está presente no trabalho da Susana, pensar a sala de negociação como centro de decisão política, mas também de alguma forma no trabalho do Carlos, a partir da apropriação dos objetos do cotidiano e transformá-los em narrativas estéticas, etc. A minha pergunta seria essa também para os três, ou seja, de que forma é que o vosso trabalho pensa a política num mundo constantemente agitado por manifestações, por decisões, etc. E como é que o vosso trabalho dialoga em uníssono
ou em distanciamento em relação ao vosso próprio trabalho? Mas dialoga com o quê? Ou seja, como é que o teu trabalho dialoga com o Carlos, dialoga com a Susana ou não? A partir de uma perspectiva política ou a partir de outras? Parece-me que esta é uma perspectiva comum, mas há muito mais outras que podemos explorar, obviamente. Sim. É difícil dizer que é obras em diálogo, mas político necessariamente, é um trabalho em que a fonte de inspiração é o telejornal, por isso e é político desde há muito tempo. Quer dizer, também se pode ver por outros pontos de vista, mas ele tem, por isso mesmo é que eu não tenho nunca nenhuma opinião pessoal em nenhum trabalho para além do ato de o fazer. O ato de fazer já é o próprio opinião pessoal. Ele é quase como é que é dizer? Quase sem a minha presença, não é? Uma pessoa vê aquelas imagens e não tem lá nada do autor, para além do próprio gesto. Não tem uma única opinião. A presença humana dá-se pelos 4 gestos e aí, pegando no que perguntaste, eu quando vi a obra do Paulo, e ele estava a montar a obra, e eu ainda não tinha... Ainda estávamos a ver como é que ia ser o meu trabalho, isso tudo, montá-lo. E eu vejo a obra do Paulo, fiquei assim a olhar para as mãos dele e disse, é mesmo curioso isto é mesmo bonito. Porque os gestos que ele representa são quase os gestos que eu represento. De uma forma tão dispar, chegámos à mesma síntese, o que para mim é maravilhoso. E fiquei super entusiasmada quando vejo a necessidade que ele teve de comunicar com as mãos foi exatamente a mesma necessidade que eu senti. Chegaram lá por meios distintos, mas foi exatamente a mesma necessidade. E o desequilíbrio que ele também utiliza nas imagens, não é? O desequilíbrio para comunicar com a imagem do múltiplo e a imagem única. Aquele desequilíbrio é também o desequilíbrio que eu procurei na minha obra. Em relação à Susana, é de uma outra abordagem, mas é exatamente essa imagem recebida e essa imagem trabalhada, não é? É a imagem que nos é dada e a imagem que nós construímos a partir dessa primeira narrativa, a nossa segunda narrativa. E aí acho que existe um elo muito forte. Em relação aqui ao Carlos, é um pouco mais complexa a relação, por isso não sei como é que eu posso funcionar. Queria pensar. E se calhar é melhor eu fazer essa relação. Eu acho só diz, não é? Tens papel, há fragmentos. Sim, a ideia de fragmentos, sem dúvida. Fragmentado. A questão do desenho está presente, e até da pintura também está presente. A pintura que é persistente também ao desenho. Acho que as obras, né, funcionam-se muito bem. Se quiséssemos ir só pelas áreas artísticas, temos de falar depois de vários pontos em termos de conteúdo, não é? Por esse partido. É quase que um conjunto de círculos que depois se vão tocando. Não partilham todos, digamos, das mesmas preocupações, mas, claro. mas são, digamos, semelhantes, próximas. E isso também é interessante para quem está a conhecer uma exposição, colocar no mesmo espaço obras que são diferentes. E, na verdade, são bem diferentes. A forma de pensar, é claro, como tu disseste, porque a forma de produzir também mas depois ver isso. Quando são diferentes e quando são próximas. Umas estendem-se por vezes pelas outras. E também o facto de estarem próximas umas das outras permite outras reflexões. Por vezes até positivo, mas também negativo, que é engraçado. E não é preciso estarem, digamos, todas na mesma sala. O
trabalho, está aqui neste espaço e a verdade é que parece que ele arranja todos os outros. Em termos, digamos, de desenho de espaço expositivo, foi muito feliz, de facto, porque podias ter encurtado, digamos, este espaço, ou até podíamos ter optado por uma outra solução, mas não, foi quase natural. O trabalho exigia isso, mas depois também levava a em termos gerais. Falando dessa influência política que falas, assim, eu acho muito fácil isso se notar no trabalho, porque de facto, estando nós inseridos numa sociedade em que, de facto, marcada por tumultos, uma série de indignações, para o artista é muito fácil estar entre trincheiras, entre batalhas que se vão travando, não é? No ponto onde ninguém escolhe estar. Mas o artista, se calhar por ignorar essas questões, opta por estar, porque é lá que se tem, de facto, uma perspectiva mais alargada dos dois campos, ou das duas frentes, e eu acho que isso depois surge naturalmente como questões, as coisas vão saltando à medida que se vai pensando o trabalho, e as verdadeiras inquietações, aquelas que são mais minhas de uma massa, de um grupo de pessoas, a questão que eu falava do suporte e de que maneira que esta importância que eu dou ao suporte do trabalho me leva a pensar sobre a finalidade ou o tipo de objeto que eu pretendo construir, aqueles pretextos que eu falava que construía com os trabalhos, que fazia com cada trabalho. Se calhar são um reflexo mais, essa aparência, esse primeiro momento quando se vê o trabalho, de facto se calhar é o que vive mais destas questões políticas, destas questões que nos rodeiam, mas na sua essência o trabalho não é isso, não é isso. O melhor do trabalho também é isso, mas tem muito para lá disso, não é? Que se calhar não dá importância a essa parte. Se calhar pega nesse primeiro contacto que há com a peça e que me interessa criar alguma relação de empatia com quem está a ver, pelo menos para levar a pessoa a aproximar-se e então a perceber verdadeiramente aquilo que está a ver. Tem que haver esse jogo. O que eu tenho vindo a fazer às vezes é andar no fio da navalha e posso ter um problema que é muita gente não perceber exatamente aquilo que me interessa explorar e aquilo que eu estou a desenvolver. O facto de olhar a uma determinada distância, seja onde for, e resolver o problema de que o que está a ver é de facto uma folha de papel e nada mais do que isso, não me interessa. Interessa-me que a pessoa, por algum momento, por alguma coisa que existe no trabalho, se aproxime dele e então procure essa pedra no sapato que anda ali, que incomoda e então perceba exatamente o que é que o trabalho é. Mas para isso eu preciso de algum tema, se calhar coletivo, ainda que interpretado e exposto à minha maneira. Eu preciso de alguma coisa que toque mais questões e que envolva mais gente, para as pessoas também se sentirem, de alguma forma, atraídas para a armadilha e então aí conseguirem desbloquear uma série de coisas que existem para ser desbloqueadas, ou não, ou desbloquear outras que eu não estou ainda a ver, pode ter interesse. Então, retomando, se me lembro da questão, pronto, como disse, tenho vindo a desenvolver, de facto, ou aliás, tenho o desejo de pensar sobre a utopia, não é? E a ideia de utopia é eminentemente política, não é? É o refletir sobre o presente para pensar ou imaginar um futuro melhor ou diferente, o que seja. E no meu papel enquanto artista também é esse o meu desejo, não é? De imaginar alguma coisa e é através do trabalho que isso também se consegue efetivar na realidade. Por isso, em termos de processo, é esse jogo em que eu também penso. E procuro sempre olhar, de facto, para o presente, para o telejornal, para o jornal, ou seja, pensar num tema, neste caso as salas de negociação, não é? E de alguma forma poder transformá-lo, não é? Através de um desvio de acontecimento. Não é? Por exemplo, na animação,
eu vejo a animação como uma espécie de revolução da matéria, não é? Imaginando que os homens já não conseguem voltar-se sozinhos, precisam da ajuda da natureza ou dos objetos. Portanto, é nesse sentido que eu encontro uma relação com o político. Em relação à minha relação, ou à relação do meu trabalho com a Celeste, o Carlos e o Paulo, em relação à Celeste, eu encontro, até pensando em outros trabalhos dela e outros meus, nós temos temas ou interesses muito, muito semelhantes. E à medida que eu me vou lembrando, ainda me vou lembrando de mais. E é curioso porque este cavalo que ela usa, não é? Exatamente com o propósito de dar liberdade, ou uma sensação, enfim, de alguma forma de colocar ali a tónica, não é? Na ideia de liberdade em confronto com o muro, em oposição ao muro. Eu também já fiz isso numa animação e já usei aquelas imagens que ela usa do Muybridge, exatamente, ou seja, eu tentei libertar um cavalo, uma estátua equestre a partir dessas imagens. Por isso é engraçado que usámos a mesma fonte, não é? Mas de facto depois em termos de resultado é diferente, não é? Porque temos a nossa expressividade autoral, pessoal. E em relação ao Carlos, eu acho que aquilo que eu penso em relação aos teus objetos é que eles também nos obrigam-nos a estranhar, não é? Há ali uma necessidade de tu procurares um efeito de estranheza e isso também eu acho que é eminentemente político, não é? O desvio à normalidade ou àquilo que... Há ali qualquer coisa, não é? Aquela ideia do estranho familiar, do uncanny. E acho que para mim é óbvio, não é? Essa relação, apesar de se calhar um bocadinho mais, de uma forma mais metafórica ainda, mais abstrata. E pronto, e o Paulo se calhar também mais próximo da Celeste e da minha também, não é? Usa as imagens se calhar de uma forma mais próxima do que o Carlos. Eu gostava de colocar uma questão em relação aos objetos que o Carlos tenta chamar a atenção. Quais são os objetos que usa normalmente? Folha de papel? Lá está, aquilo que está à minha volta. Era nessa questão, essa questão da aparência, aquilo que eles parecem ser, é precisamente aí que eu vivo do que está à minha volta, o tal contexto político, não é esse? Ou a ideia da folha a simular uma outra coisa qualquer, então aí temos três situações, um momento em que a folha pretende ser outra coisa, um momento em que a chapa pretende ser uma folha e um momento em que de facto isto é uma chapa e não é nada mais do que uma chapa. É uma forma de chamar a atenção também do público para um certo alinhamento, um certo distanciamento, digamos assim, com os objetos que lhes são comuns no dia-a-dia. Não é? Pois, exatamente. Se calhar também porque quando penso, para começar a pensar um trabalho ou uma peça, eu começo a pensar pelo suporte. Não é, tenho o suporte e agora o que é que eu vou fazer? Não. Quer dizer, o suporte é que me dá a ideia daquilo que eu vou fazer. E eu há pouco falei, se calhar não foi muito claro, mas a questão da chapa sugere-me imediatamente a ideia de uma folha de papel, ou algo muito frágil, em que eu poderia conquistar essas tais formas, todo o tipo de formas que eu queria e congelar aquilo naquela posição. Ou seja, a folha de papel vem do querer explorar coisas com chapa, mas não querer lançar imediatamente para um grande tamanho. Então, qual é a melhor forma de fazer uns estudos, mas em que a coisa funcione já no próprio estudo como um objeto e não como um mero estudo. Então, pensei no tamanho da folha de papel para ser um indicado. Mas pretendo com isso, portanto, fiquei com uma certa dúvida. Portanto, dar uma outra forma ao mundo dos objetos, ao mundo real, ao mundo que nos rodeia, ou pretende chamar a atenção para que as pessoas olhem para o mundo que temos à nossa volta? Qual é a fronteira de comunicação, digamos, desses dois campos? Eu não posso poder controlar isso. Quer dizer, isso está na mão das pessoas, está na cabeça das pessoas, aquilo que elas vão fazer ao ver o meu trabalho, ou aquilo que elas vão pensar ao ver o meu trabalho. Quer dizer, a minha única preocupação é pensar nos processos pelos quais eu quero que ela passe. Agora, aquilo que ela vai pensar nesse percurso, não é? Eu não posso controlar, não sei exatamente, mas ficará a cargo de cada um perceber isso. Quer dizer, porque eu nem sei a mim onde é que me leva, por isso muito menos me vou pôr a pensar onde é que leva qualquer pessoa que vê o trabalho. Quer dizer, vou produzindo porque as coisas vão aparecendo. Se calhar estou num meio rico em informações
em pessoas que eu posso ir ver histórias e coisas que têm interesse em colocar nestes objetos, mas não penso... Enquanto artista tem uma intenção, não é? Sim. Há relações que eu quero manter. Uma intenção estética. E há relações que eu quero que se percebam e não escondo que Duchamp é uma referência para mim e me interessa pensar, ainda que eu me insurja completamente contra as coisas que ele propunha. Quer dizer, eu interessa uma forma de pensar, não necessariamente os objetos, por muito que não pareça, não é? A ideia mesmo é essa, é criar essas falsas aparências ou essas aparências e fazer com que as coisas pareçam uma coisa quando são o oposto. Portanto, e essa relação eu quero que se perceba. Essa relação com um determinado ícone, uma obra de arte reconhecida. Quer dizer, isso interessa-me que as pessoas façam essa viagem com os trabalhos. Mas a partir daí não tenho essa preocupação, não me interessa essa preocupação. Quer dizer, isso é o interesse de cada um, viajar com a peça ou não. Acho que é por aí. Eu tinha uma outra pergunta também para os três, que era essa questão que estavas agora a discutir, Carlos, da relação entre o suporte e a matéria. E como é que, entre a soma de um suporte e uma matéria, é possível criar um objeto de arte, não é? Temos aqui as chapas de metal, temos o cinema de animação, temos o grafite, temos o papel, temos os vários objetos do qual tu te aproprias e os transformas. Portanto, a minha questão seria essa para os três, ou seja, como é que vocês pensam, enquanto artistas, a relação, o diálogo possível, existente, entre a aplicação, ou melhor, a apropriação de um suporte, a aplicação de uma matéria, para se transformarem, para serem criados constantemente, permanentemente. Acho que essa questão no teu trabalho, Carlos, é emergente. Mas a questão realmente que me estás a colocar, em que medida que nós combinamos essas duas esferas, o suporte e a matéria. Um lado conceitual e o lado formal. Exatamente, o conteúdo e a forma. Apresentas uma janela, escolhes o melhor suporte para representar a janela, o vidro é um entre vários, escolhes a representação, digamos, de uma folha. A conceitualidade da peça está intimamente ligada com o suporte, neste caso. O facto de ser vidro não é uma escolha aleatória, foi propositado pelas características que dava ou que acrescentava à ideia do vestígio de pintura que eu fazia, a ideia da fragilidade, do vidro ser tão frágil quanto, e que merece ser tratado ou deve ser tratado com alguma delicadeza ou algum cuidado, mesmo o olhar é outro perante uma peça com essa fragilidade. Quando vemos num museu, num espaço museológico, uma peça, um vestígio que tem todas as condições para estar, para não ser tocado, para ter esse cuidado. Neste caso aqui, subverti um bocadinho essas regras, porque os vestígios acabam por estar pousados no chão, porque achamos que essa seria a solução mais interessante neste contexto, mas costuma existir um plinto em que apareça uma legenda como se de facto fosse um vestígio de um espaço, uma legenda que diz exatamente o espaço onde ele foi retirado, e que aproveito, quer dizer, eu defino aquilo como vestígio, porque de facto a certa altura aquilo é um vestígio, é uma parte ou é uma parte de um todo que não existe mais, porque a maioria dessas peças, desses vidros, falando só dos vidros, são partes do meu espaço de trabalho, dos vários espaços de trabalho que eu tenho tido ao longo dos anos, e o que acontece é que quando eu estou a pintar essas peças, eu pinto-as sobre o chão, sobre a parede, sobre o teto, onde elas estão a acontecer, e enquanto o vidro está sobre elas, enquanto eu estou a fazer o trabalho, de alguma forma o espaço está impermeabilizado e o espaço não se vai alterando, o espaço congela, fica exatamente com aquela configuração, com aquelas marcas, com aquelas tintas e não mais. E quando eu retiro o trabalho, o espaço continua
continua a servir de espaço de ateliê, continua a alterar-se, continua a seguir vários caminhos e aquele vidro congela aquele momento, quer dizer, fixa aquela parte daquele espaço naquele vidro. Pronto, e a ideia do vidro é precisamente porque depois cada peça, cada suporte pretende ser simultaneamente o cúmplice, como eu te falava, da mentira, mas também o principal informador. Ou seja, ele tem que ser capaz de jogar com a pintura ou relacionar-se com a pintura, mas também ser o elemento de ruptura com essa própria aparência, com essa própria realidade. E o vidro, neste caso as laterais do vidro, as arestas do vidro estão limpas, são sempre limpas, para criar algum reflexo, para quando a pessoa vê a peça, perceber que há ali alguma coisa, para além da impossibilidade de cortar uma lasca de chão perfeita, exatamente igual àquela, mas que muita gente não pensa, porque parte do princípio de facto aquilo é uma peça de chão. Quando a pessoa se aproxima, vê de facto que há uns reflexos, há algumas coisas em vulga, há alguns aspectos, tal pedra no sapato, tal momento de ruptura, que são esses reflexos, essas lascas de vidro, que levam a pessoa a pensar de facto que alguma coisa não está bem então se calhar aparece a legenda e esclarece alguma questão e o trabalho continua. Nas chapas foi aquilo que eu tinha explicado e em relação ao trabalho que aqui tenho é isso. Em relação ao meu trabalho, eu não o vejo como um trabalho que tenha um método específico, não é? Depende muito da intenção, enfim, do que for o objeto, do que eu quero que seja o objeto. Mas só a título de exemplo, a partir aqui deste projeto, por exemplo, a mesa tem matrizes, não é? Porque a ideia era de alguma forma poder partilhar a conversa, não é? Eu queria ir contra aquilo que está instituído, portanto, de alguma forma pensei numa forma de partilhar a conversa, portanto, pensei num meio de impressão, não é? Pensando no meio de impressão, pensei num metal gravado, não é? Que permite exatamente isso, imprimir uma série em vez de fazer um desenho sobre a mesa, não é? Ou decidi fazer um desenho sobre o metal para que ele depois pudesse ser replicado. E, por exemplo, o livro, para mim, foi importante também neste projeto e não foi outra coisa, porque para mim era importante tentar também experimentar esta ideia de negociação. Portanto, as conversas foram sempre uma espécie de teste, não é? A ideia de como fazer uma conversa acerca de um tema, negociando tempos, respostas com os outros participantes. E a animação, exatamente porque eu estava a ir contra a ideia de uma imagem estática ou de uma imagem parada, não é? ou mais abstratizante, eu tive a necessidade de, se calhar, de lhe dar a dinâmica, o movimento, exatamente, para combater isso, não é? De uma forma assim muito simples e para dar alguns exemplos. Acho que é isso, mas não trabalho com nenhum meio específico, depende mesmo muito daquilo que fizer sentido, não é? E depois trabalhar sobre isso na altura. Pois, comigo é idêntico, isto é, as coisas surgem assim em bloco, isto é, o conceito, o suporte, a materialidade, a forma, a técnica, é tudo a mesma coisa. Por isso está tudo no mesmo elo e por isso não é que eu não trabalho com telas nem nada disso, nem com formatos assim mais comuns, porque isto é tudo em um, não é a ideia de múltiplo, é a unicidade interessa-me particularmente. Por isso mesmo é que eu tenho, como está a dizer, obras muito distintas. Sei lá, quando é amanhã são 7 tendas em que
têm escritas alguns slogans que eu retirei, que estão cozidos nas tendas. O vórtice azul são 9 ventoinhas com as bolas azuis permanentemente a rodar sobre as ventoinhas. Por isso isto tudo surge em comum. Agora, o que surge em primeiro, o que surge em último, não sei dizer. Pois, não sei qual é que comanda mais. Há sempre uma questão fixa, se calhar, no meio disto tudo, para além das preocupações que me rodeiam. É a ideia do portátil, de ser transportável da forma mais eficaz possível e de se poder expandir no território, no espaço. Agora, sobre como é que isso funciona, sinceramente, não sei. Deve ser que se calhar quando acordo. Mas faltou o Paulo dizer qual é essa aula. O Paulo não está aqui. Ai, não é? Hoje o Paulo. Pensei que era o Paulo. Pronto, faltei ele. Mas eu tinha uma pergunta para o trabalho da Susana, que é, o teu trabalho chama-se Época de Estranheza em Frente ao Mundo. Essa estranheza pode ser interpretada de várias formas, não é? Pode ser interpretada no sentido de uma relação ambígua, quase fechada, entre os agentes políticos e os cidadãos, entre a natureza e os próprios homens. O teu trabalho é também sobre uma utopia, sobre uma revolução que tem de ser feita pelo próprio homem, mas também ajudada por outras matérias que estão em constante transformação. Tu achas que essa estranheza, enfim, em que vivemos num mundo de uma velocidade vertiginosa, de uma informação massificada, achas que essa estranheza passa por aí, tem outras formas de se manifestar? Achas que essa revolução é utópica? É possível? Como é que tu pensas essas questões? Eu não sei a quem é que vou votar. Se não tiver respondidas. Ajudava se eles tivessem já um programa que... De que forma é que essa revolução pode ser feita? Quer na arte, Quer dizer, na como política? artista, eu acho que a animação, eu tento que a animação seja uma resposta, não é? De alguma forma. Mas sim, a estranheza para mim é isso tudo que tu disseste, não é? Aliás, é um conceito que também vem daquele filósofo que nós tínhamos falado, do Adorno Carro. Ele diz que esta época de estranheza em frente ao mundo é porque nós já não conseguimos, o progresso tecnológico, enfim, já é tanto que nós já não conseguimos distinguir, ou já achamos que tudo é estranho todos os dias em que acordamos, não é? Porque muda tudo tão rápido que é difícil... Isso é bom, não é? Sim, quer dizer, às vezes é bom, às vezes é mau. Leva a que as pessoas repensem como se fosse a primeira vez, pelo menos naqueles momentos. Sim, há uma estranheza E isso positiva, ajuda àquela obviamente. coisa que no teatro se falava de cair no real, não é? Eu acho que e aquilo que se fala, há bocado falou, eu desculpe estar a interromper, do que é que era a arte, do que é que não era, se calhar não é outra coisa senão questionar o real e as estratégias da representação também presente é deslocar essas presenças e para provocar essas estranhas. E nesse sentido acaba por estar aquilo que o Carlos faz, apareceu-me a mim que dava a entender que os outros três estariam mais numa onda e do Carlos um bocadinho diferente. Não me parece que seja diferente, embora, que é muito engraçado, eu não os conhecia os outros três, e eu cheguei aqui e identifiquei o trabalho dos outros três, e a quem eu acompanhei ao longo dos anos foi sempre o Carlos, foi professor várias vezes, eu fui professor do Carlos várias vezes. E portanto sinto-me, não sei, vocês não conhecem esse trabalho, o meu trabalho quer esse lado oportunista de poder ser montado e de retirado, e portanto poder doar, de tratar das questões de poder e da autoridade, e da autoria e da representação, de maneira que uma coisa é um ato político
e portanto também se aproxima dessa questão de estar sempre uma imagem que desaparece e esse fluir no tempo e da repetibilidade e dessas questões. E aparentemente, aquilo que está mais longe, eu até gostei, quando vi a exposição, gostei disto. Quer dizer, afinal, eu consigo, não sei, parece-me a mim, acompanhar ou dizer coisas úteis, parece-me a mim, a pessoas que me estão distantes. Distantes naquilo que lhe interessa, o que é o seu papel como interveniente político, porque é sempre político. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa que torna presente, na literatura isso é mais fácil, as pessoas reconhecerem, porque não estão preocupadas em ver se um livro é arte ou não é arte. Pronto, podemos dizer, aquilo é a literatura de cordel, ou desvalorizar, é que não presta, mas na literatura a escrita identifica-se muito mais com saber este gajo está conotado com aquilo ou com outro, e na arte parece que há ali um limbo em que não há nenhum comprometimento. Que eu acho que as intervenções da apresentação são escritas diferentes, mas utilizam outras qualidades, outros ícones, outras coisas, mas os objetivos são sempre de revelar o que é a verdade, o que é a ilusão, o que é a representatividade e esses jogos de poder. Outras possibilidades. E por isso eu não percebi bem, quando falava da estranheza, percebo que se usa, está um bocado na moda o termo, mas será que não é isso sempre o que fez com que as pessoas abdicassem de seguir um cânon e quererem romper? Mas eu referi isso em relação ao bem do cânon. Pois. Concordo. No sentido de a nossa procura é esta da estranheza, não é? Não é sempre. Sim, eu agora estava-me a referir ao conceito de estranheza deste filósofo. Mas não é esse? Não. Então qual é a diferença para eu perceber? Eu acho que ele vê de forma negativa. Pois, eu vejo de forma positiva. Eu acho que era isso que eu estava mas porquê que eu não entendo porque ele vê de forma negativa? Porque ele prefere uma vida sem discussão. Académica no sentido de seguir um modelo. Então, eu acho que... E ele está na moda, esse fala. Não sei se é uma vontade, faz como tu querias ser concretizada e obrigada a todos. Eu achei interessante contrapor isso a uma ideia de estranheza positiva. Ou seja, fazer esse contraponto. O status quo, não é? De alguma forma dificulta. Será que ele... Portanto, eu posso dar. Ele é a favor de uma faz questão, portanto, editorial, de que nada seja estranho, que tudo seja legível, que tudo seja conforme, que não haja nada que destoe, nenhum buraco roto em que então, está mais do lado do status quo, não é? Está a dizer, sim. E porquê que tu está com a moda? Eu acho mas o conceito de estranheza é muito anterior a ele, não é? Pois, eu sei que sim. Este filósofo em específico é do século XX, não é? Esta ideia de estranheza. O nosso primeiro-ministro também nos deixa para sairmos da nossa zona de conforto. Ele diz... É uma forma de obrigar as pessoas a serem... Exatamente. Uma coisa é compreender hierarquias e respeitá-las ou não, e outra coisa é sermos dirigidos para uma ideia que está na cabeça de uma pessoa e essa pessoa que impor aos outros. Sim, só que ele diz que a estranheza é para nós, vão para aí, migrem, façam coisas diferentes. Não, é que eu acho que estás a colocar numa personagem sinistra um objetivo que não é o dele. O objetivo é cada esquina para dizer e experimentar, fazer uma negociata qualquer. É um alerta às oportunidades. Pronto, e aí se calhar há uma outra questão, que é a pessoa não estar alienada pela comunicação social, pelos médias em geral. Portanto, perceber quando me dizem uma coisa que eu possa desconstruir. Sim, é importante olhar para as coisas e tentar vê-las como se fosse a primeira vez, não é? Há momentos em que isso é muito importante. Esse efeito de estranheza eu acho que é positivo. Mas também há o outro, que é aquele que nos deixa sem qualquer referência. Portanto, há aqui já estou a dois perceber. lados. Portanto, a crítica que ele faz é o desaparecimento da necessidade de ter referências. É isso, de ter âncoras. Ele é contra esse desaparecimento das âncoras. Eu vou ler o livro. Também não sou especialista,
veio que me interessou. Marcamos reunião para a semana. Não cheguei a acabar. A ideia, Eu agora já me perdi, mas acho que também já perdi um bocadinho. eles poderão colocar questões. Já não lembro porque é que o Joaquim Mas perguntou. estava a dizer, ou seja, um dos papéis do artista possível é de facto estranhar o real, não é? Sim, eu acho que todos nós fazemos isso, né, com estas obras, não é? Ou, pelo menos eu tento fazer isso, não é? Sim, sim, sim. sim. É isso. Mas estranhar o real, por vezes pode-se correr o risco de pensarmos o real, que é uma coisa totalmente diferente. Nós geralmente estranhamos o real quando pensamos sobre ele. E isso acho que não é uma estranheza, é uma construção sobre o real. Não sei se nessa forma o pensamento positivo, portanto a visão positiva que tinha sobre a realidade, que a Susana referiu ou não. Sim, sim. Quer dizer, eu tenho uma visão positiva sobre a estranheza, é isso que está a referir. Nós estranhamos o real quando nos interrogamos acerca do real, não é? Porque de uma forma Sim. geral não nos estranhamos. Para nós tudo é normal, ir à rua, ver os tais objetos do dia a dia, sobre os quais olhamos. Eu há pouco cheguei lá, entrei no espaço e isso aqui está aqui um tijolo maravilhoso. Depois falar tocar com as mãos. Isso é para esta chave. Estão lá as formas, não é? Está lá a olhar, mas não estava lá o objeto. Sim, eu acho que já ficou respondido. Acho eu. Não sei se alguém terá questões que queira colocar. Todos viram a exposição? Eu tinha mais uma. Se pudesse ser aqui para a Celeste. O teu trabalho também é feito de uma aparente confronto ou paradoxo entre aquilo que é o movimento, protagonizado pelo cavalo, e aquilo que é, digamos, a imagem fixa, que também está, que é um desenrolar de imagens, não é? Como é que tu pensas essa dialética entre aquilo que está aberto, aquilo que está fechado, aquilo que é uma fronteira permanente, aquilo que está delimitado entre o eu e o outro, por exemplo? Bem, sobre este tema, Sim. Ou outros que queiram. sim, mas pegando neste, surgiu como uma necessidade perante mim própria. Eu vou fazer um parênteses pegando também um pouco disso. A questão se a arte não é arte, se é muita arte, se é pouca arte, ou se é má arte ou boa arte, eu não me preocupo muito com isso. Até porque, como eu não estou em nenhuma galeria, nem nada parecido, fico muito mais descomprometida para ter as minhas ondas a funcionar sem com esse tipo de preocupações mais práticas. Por isso, o discurso é sempre um pouco egoísta. Isto para dizer isto. Porquê? Porque trabalhando esta temática e algumas temáticas que eu abordo, fisicamente também e psicologicamente às vezes é um pouco duro. Às vezes é violento para mim própria. E porque depende de como a pessoa está. E por isso, às vezes é preciso, e desta vez eu senti uma necessidade disso, de, no próprio discurso que eu estava a desenvolver, eu criar eu própria a fissura. Não só devido à temática, que é a relação ao fechamento, ao isolamento, à formatação, não é? Não só em relação à própria temática e fazer o corte com essa temática, mas eu também abrir uma hipótese perante mim própria daquele discurso poder ser rompido. Não sei se estou a ser clara. E o cavalo rompe com esse discurso? Ou a ideia de movimento? Sim, porque sendo
o fechar o espaço, não é? E por isso também é que por isso mesmo é que eu digo também tantas imagens em relação ao deserto e espaços muito amplos. Era importante para mim mostrar uma outra possibilidade. Não ficar sujeita apenas ao facto que é, ao dado que é de limitar as pessoas. Era importante para mim abrir essa hipótese de que se pode chamar utopia ou outra palavra qualquer, se calhar mais eficaz, deve existir, mas a possibilidade. É importante nós darmos sempre indicações que alguma coisa pode mudar. Não é? Que aquilo não tem passado, nem tem futuro. Não é? É o presente. Neutro, o mais neutro que eu consegui. É o presente. É assim que as coisas estão. E sem fazer juízos de valor. Se é bom, se é mau. Como um dado, quase como uma notícia, não é? Mas ao mesmo tempo possibilitar uma outra ocorrência. Se existir futuro, poder ser de outra maneira. Na realidade, é um pouco por aí. Mas também há uma necessidade mental perante mim própria de estar tantas horas ali com um desenho, a fazer espaços fechados. Há uma altura que uma pessoa fisicamente, propriamente, exige a possibilidade de criar um outro universo, uma outra possibilidade. E é daí que faz sempre parte do imaginário, certo? Claro. Mas também o fechar um espaço, neste caso uma fronteira, para dividir povos, pelo lado económico, na grande maioria, ou religioso, principalmente a parte económica, não é? Está implícito, e isso é uma coisa visível que se vê imagens, essencialmente na televisão, está implícito o ato quase bravio, não é? De um conjunto de pessoas que tenta, mesmo assim, tenta derrubar, não é? Ultrapassar esses limites. E é nesse ato também simbólico. Ou seja, também pretendes questionar até que ponto é que o humano, o homem pode ir para ter a força e a sagacidade de ultrapassar limites, fronteiras. Passa por aí? Não. Não. Eu não expliquei bem. Dizendo de outra maneira. Não. Isso eu teria que estar a fazer, teria que conhecer pessoas e teria que estar a fazer julgamentos de quem atravessa uma fronteira, um ato heroico ou não. E eu não estou todo. É abrir a hipótese, ou pensar a hipótese, que pode existir de outra maneira, ser uma outra coisa. Agora, o que é, fica em aberto. Agora, para a energia poder existir, para a potência poder existir, para a vida poder existir, ela só pode existir em pleno, por isso mesmo é que ele está em ato livre. Isso só pode existir na plenitude, e a plenitude é a abertura, é a abertura não só do conceito, não só da ideia,
mas também do espaço físico, porque nós somos uma construção do espaço físico. Não é? A nossa mente é uma construção do espaço físico. Por isso mesmo há a cultura latina, a europeia e por aí adiante. Não é? E é nesse sentido. Não sei se estão a fazer explicar, a fazer assim, isto também é isso, mas é por aí. A ideia de ser em pleno, que implica a vida em pleno, não pode ocorrer numa cela. Agora, se a cela tem 1 metro, se tem 3 quilómetros, ou se tem 100 quilómetros, isso é uma questão da dimensão da cela. Continua a ser um espaço fechado. Exatamente. É um pouco por aí. Não sei mais se alguém tem alguma questão a colocar aos artistas. Expliquei Várias podem surgir. Eles em ângulos, só todos os pés. Pronto, então convidava aqueles que ainda não viram a exposição a fazê-lo até 21 de fevereiro, certo? Até 21 de fevereiro. E agradeço à Celeste, ao Carlos e à Susana os magníficos trabalhos que têm aqui expostos, a curadoria, a Manuela, etc. E obviamente ao público aqui presente. E, enfim, dou por terminada a conversa, se assim o Mário permitir. Também agradeço.